Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Resiliência Humana Cast. E hoje nós teremos muito conhecimento com muita energia positiva, muita energia maravilhosa, com vários conhecimentos e ensinamentos. O papo já estava bom antes. Aqui. Já estava muito. Sejam bem-vindos ao podcast que traz pessoas que mudaram sua vida e ajudam outras pessoas a mudar. Uau, gratidão pelo convite. Que honra. Campo, hein? Gratidão pelo convite. É um prazer pra gente. Calma, vou apresentar vocês. A gente vai apresentar ainda vocês. Antes eu peço para todo mundo compartilhar, curtir ou mandar aí as suas perguntas. A gente está sempre disponível. Esse é o podcast que traz informação para você colocar em prática. Tudo que a gente quer aqui é que você saia dessa obesidade mental de muitas informações e comece a agir, né? Eu e a Ju, a gente vem comandando aqui o Resiliência Cast e a gente levanta uma bandeira aqui que se chama Autoconhecimento Liberta. É isso aí, Juliana? Sim. Uau, e como? Né? E hoje nós temos duas pessoas maravilhosas, o Rodrigo e o Douglas, mais conhecidos como os meninos da consciência. E a gente sempre começa aqui de uma maneira diferente. Já vou pôr vocês no fogo. Tá? Muito bom. Uma das maiores perguntas que as pessoas têm no Resiliência Humana é quem eu sou? Quem é você? Tá? Eu sempre brigo porque eu gosto dos pilares sistêmicos, que eu sou Robson Bertamucci, filho de Alberto Detti, libaneses, italianos, portugueses, escravos e índios, essas misturas dos brasileiros. Depois de muitas adversidades e muita resiliência, não abandonou seus valores, a honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a saúde, a família, a prosperidade, a abundância. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos e ajudo as pessoas a serem felizes, a encontrar o seu caminho através do que eu tenho de melhor. E aí eu pergunto para vocês, quem é Douglas, quem é Rodrigo, quem é Meninos da Consciência? Eu sou o Douglas. Então, as pessoas sempre confundem o Douglas e o Rodrigo porque nós temos, na verdade, o nome dele é Rodrigo Dantas e eu sou Douglas Rodrigues. DRRD. Então a gente tem esse trocadilho do nome. DR. Mas quem é você? Eu sou o Douglas, né? Sou mistura também de um monte de nacionalidade, de português, espanhol, italiano, índio, né? E hoje sou um cidadão do mundo, eu digo, porque hoje eu não me sinto localizado mais em um lugar. Eu sinto que a minha energia ela convida para ir para vários lugares. E a minha missão dentro desse espaço é contribuir para que as pessoas possam descobrir quem elas são. Né? A minha busca incessante por descobrir quem eu sou me fez fazer muitos cursos, muitas coisas, muitas formações, porque eu queria ter essa gana, essa vontade de saber quem eu sou, o que eu vim fazer, por que eu estou aqui, o que eu vim ajudar as pessoas, né? Eu fui comissário de voo, então como profissão no passado, então eu voei o mundo inteiro praticamente. E quando eu saí da aviação, um dos meus maiores medos será que eu vou parar de viajar pelo mundo? E aí com a espiritualidade, com a expansão de consciência, com o nosso trabalho hoje na energia, eu continuo viajando o mundo inteiro, conectando, viajando, passeando, levando pessoas também. Então hoje eu percebo que eu sou uma pessoa que é um viajante do mundo, uma pessoa que precisa estar no mundo para receber energia dos lugares. Eu percebo que cada vez que eu vou para um lugar novo, é um portal que se abre dentro do meu ser. O Egito, a última vez que eu fui, mudou tudo. Eu voltei uma outra pessoa. Né? Então eu acredito que os lugares têm energia e eu sou essa pessoa que quer descobrir as energias de todos os lugares possíveis. Isso é legal. Minha esposa fala assim, sempre que você viaja para um lugar novo, você quer morar nesse lugar novo ou trazer um pedaço desse lugar para casa. É bem isso. Então, eu sou o Rodrigo Dantas. Bom, e eu, quem eu sou? Sou filho também de descendentes de italianos e portugueses. E a minha essência, ela sempre esteve muito conectada com ensinar. Então, desde pequenininho, 5, 6 anos de idade, as mães dos meus amiguinhos levavam eles para casa para eu ensinar a fazer bolinha, pintar e etc. E isso está em mim, e eu não posso negar isso. E eu sou fisioterapeuta de formação, só que eu segui dentro de mestrado, especialidades na neurociência, onde eu fui professor acadêmico durante 20 anos, e tem aí em torno de 30 anos que eu estudo sobre o cérebro, que é uma área que para muita gente é complexa e que eu consigo trazer aí de uma forma prática, mais atuante, fazer essa conexão entre espiritualidade, energia e a neurociência. E este lugar, para mim, é absolutamente transformador,
quando eu vejo alunos nossos falando assim, eu nunca tive interesse de estudar sobre isso, mas te ver falando me despertou interesse. Então, hoje a gente tem vários alunos ali estudando e querendo sempre mais. Tanto é que eles é que pedem produtos para a gente criar. Você cria uma neurociência sobre sexualidade? Bora fazer. Você cria neurociência sobre neuromarketing? Bora fazer. E assim por diante. Então, é ali que eu me realizo. Quando a gente se encontra, o Douglas e eu, é como se fosse o queijo e a goiabada, aonde ele se sente no mundo, dentro desse processo de expansão, e essa minha facilidade de transformar de jeito mais prático aquilo que, de repente, é um conhecimento que está empoeirando lá na gaveta, que é uma das coisas que eu falo, né? Eu acho que talvez o nosso sistema acadêmico atual, ele está precisando ser reformulado. Por quê? Porque é um monte de informação que colocam na cabeça das pessoas e que pouco disso é colocado em prática e é utilizado, vindo para a obesidade mental e assim por diante. Então, o Douglas, a gente sempre fala, informação é livro empoeirando. Conhecimento e sabedoria é você ler esse livro e entrar na prática com ele e retroalimentar isso com o quê? Com mais informação, com mais sede, com mais vontade, sempre compartilhando esses resultados. Eu sempre falo isso e depois vem mais uma pergunta e passo a bola para a Ju, que é assim, se você só escutar esse podcast, você vai absorver uns 10, 12%. Você colocar em prática, uns 30, 40%. Se você ensinar isso para alguém, aí sobe lá para 70%, 80%, então fiquem atentos a isso, né? E uma outra coisa que eu uso muito em ensino é assim, você quer ficar bom em algo? Lê um livro, por exemplo, lê esse livro e depois conta para alguém. Perfeito. Se você viu que faltou uma parte desse livro, vai lá e estuda essa parte que você ficou com dúvida e explica de novo até essa parte, até que você consegue integrar isso daí. Perfeito. Né? E aí a última pergunta, e os meninos? Quem são os meninos da consciência? Como a gente... Só para, desculpa interromper, tem o Instagram, que são o Instagram deles, que são meninos da consciência, que faz muito sucesso, eles vêm trazendo uma série de ferramentas, ferramentas, eu ia falar programas, ferramentas, cursos, e-books, para você melhorar a sua saúde mental, espiritual, financeira, relacionamento, sexualidade. Tem aí 600 cursos. É isso que eu falar. Tem mais 600. Tem uns 600. Onde veio os meninos? Bom, os meninos, eles vieram... Primeiro, eu e o Rodrigo, a gente se conheceu nessa jornada de expansão. Foi num curso que a gente se conheceu. Então, hoje a gente é sócio, né, na empresa e na vida também, né? E as pessoas falavam muito assim, você já fez curso com os meninos? Ah, você tem que fazer curso com os meninos. Você já fez curso com os meninos? E aí eu falei, aí o Rodrigo, a gente tinha a empresa dele, eu tinha a minha, ele morava em São Paulo, eu morava em Ourinhos, no interior, né? E aí a gente começou a dar os cursos juntos, e eu falei, a gente precisa criar um nome para nossa empresa. Aí eu falei, que nome que a gente vai pôr? Aí eu olhei para a cara dele, eu falei, o nome tá pronto, as pessoas já estão falando. Já falam. Os meninos, aí na época a gente trabalhava com algumas ferramentas, e eu falei, não, mas não vamos ser os meninos dessa ferramenta, a gente trabalha com consciência. Então a gente é os meninos da consciência. Né? E o nosso slogan é expanda divertindo-se, porque a gente acredita muito que tem que ser leve, tem que ser divertido, tem que ser fácil, não precisa ser pesado, difícil, isso é uma programação. Então a gente tem pessoas que gostam de sofrimento e a gente escolhe expandir a partir da alegria. Nós não somos essas pessoas, muito pelo contrário. Porque a alegria, a gente acredita que a alegria tem as frequências mais altas, quem vibra a alegria vai fazer tudo com muito mais facilidade, então... Esse é o ponto, a nossa missão é isso, levar o conhecimento de uma forma fácil, né? O Rodrigo, ele tem uma linguagem mais acadêmica, porque ele, né, vocês escutaram aí, não sei o que, né? Mais formal. E a minha linguagem, ela é mais informal, é a linguagem do... Exato. Eu senti ele no nosso bate-papo ali antes, você já traz a percepção, ele já traz mais dados técnicos. Exato. Então, hoje, a nossa empresa, ela cresceu muito porque a gente está sempre disposto a criar com o que as pessoas precisam, e não a gente enfiar o que a gente acha que elas precisam, né? Então, o que a gente falou para você, a gente meio que até dividiu um pouco a nossa empresa, porque é muita coisa que a gente faz, mas o nosso foco principal hoje é a mentalidade, a programação mental que a pessoa tem, a parte da conexão espiritual, como fortalecer ela sem dogmas, sem a necessidade de participar de um dogma, a partir de uma espiritualidade que eu gosto de falar fluida. E tudo bem sem participar, cabe claro, isso também. Sim. Só para explicar as sim. pessoas chegam aqui e falam, não quer, não, ele está falando nada, a gente está falando... Acho que a sua e ainda está ali. É justamente isso, porque toda religião, todo dogma tem a sua essência espiritual.
E para quem não se encaixa em nenhum desses, qual é a essência espiritual para poder continuar tendo espiritualidade? Porque não é só dentro de uma instituição, de um dogma que tem espiritualidade. Então esse é o processo que eu faço a partir dos anjos. E a nossa parte, a gente gosta muito de dinheiro, de ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, de viajar, né, para poder aproveitar. Então a gente funciona a partir meio desses 3 pilares: financeiro, espiritual e a mentalidade hoje, os meninos da consciência. E agora, vou deixar aqui a Juliana Nakamura. Mas foi legal você falar disso, da questão da espiritualidade e o dogma. Porque a gente lida com isso todos os dias, né? E eu quase fui padre. Sério? Ali para entrar no seminário. Então eu tenho toda uma formação estudando, aprendendo sobre isso. Tanto é que eu sempre trago versículos bíblicos, passagens, essa questão da teologia, porque isso está no nosso inconsciente e é legal de trazer isso para fora porque comunica muito bem, né? Agora, a palavra da religião, por exemplo, é religare, né? Que vem da essência dela. E esse religare é o quê? Essa reconexão. E, às vezes, a gente entra numa religião, entra numa questão dogmática, exatamente para fazer as nossas conexões, só que chega um momento que você fala, ok, qual é o meu próximo nível? Qual é o meu próximo estágio? E aí a gente entendeu que não era só o Douglas nessa jogada, e não era só eu, que existiam 1.000 de pessoas que estavam pingando de galho em galho, procurando aqui e não se encaixando. E muita gente se fazendo de errado por conta disso. Porque vê tantas pessoas que seguem lá 20, 30, 40 anos e nada de errado de fazer isso, mas ela não consegue mais se encaixar dentro daquele lugar. Ué, esse povo fala a nossa língua, a gente fala a língua desse povo. Então, essa questão dessa conexão espiritual fluida é algo que, gente, tem acontecido cada vez mais pessoas trazendo esses relatos. Puxa, eu me fazia de errado porque eu não conseguia mais frequentar, eu não conseguia mais seguir um determinado sacramento, etc, etc. E daí quando chega... Mais excluindo do que... Exatamente. Então, a gente entende que chegou o momento dos filhos seguirem. Então, é como se a gente sempre traz para os nossos alunos, você não tem que escolher a tua religião. Agora, você deve sim ser muito grato a ela. Dizer, graças a você, agora eu posso caminhar. Ela cumpriu o papel dela, que é fazer religação com o divino, e a partir dali, então, eu vou fortalecer essa conexão com o divino. Que legal que você falou, gostei. E aí? Bom, eu sou a Ju Nakamura. Bom, sou descendente de japonês, por incrível que pareça. Não sei se vocês percebem. Não dá, eu não sei se dá para perceber. Tá escutando, mas... E o meu propósito de vida é ajudar as pessoas não só a encontrar, inclusive, a razão de viver delas, que muitas pessoas chamam de Ikigai, mas esse é uma das coisas que realmente mudou minha vida e eu acredito que pode mudar a vida de muitas pessoas, porque todo mundo sempre pergunta, né, essa questão dos japoneses, por que eles têm vida longa? É porque eles acordam todos os dias de uma forma bem simples com um propósito. E quando você tem um propósito diário, todos os dias, você vê e procura ferramentas durante seu dia inteiro para continuar vivendo, a ter mais qualidade de vida, a ajudar outras pessoas. Você traz um porquê da sua vida. Bem, pode puxar. Não, eu ia, na verdade, assim, da mesma forma que eu queria perguntar, porque é uma coisa que eu acho muito interessante. Como é que vocês começaram a se conectar com essa parte de desenvolvimento pessoal? Às vezes acontece alguma situação. Aconteceu. Então, ou não. Mas uma frase que a Ju sabe que é, às vezes, minha maior dor está diretamente ligada ao meu propósito. Então, quando eu vou olhar para aquela coisa que dói muito dentro de mim, e aí eu vou buscar o autoconhecimento, a espiritualidade, os nossos cursos de desenvolvimento, que pelo que eu entendi, vocês são viciados. Eu gosto de usar sabe que eu brinco com nossos alunos? Hipocondríacos espirituais. A gente não toma remédio, mas a gente gosta de um curso. eu amo. Poderia. Espirituais e vou dar os caminhos. E essa busca vem de alguma coisa que a gente precisa transformar dentro de nós. Então, acho que essa que é a pergunta, né? Sim. É difícil ver alguém falar, vou lá porque eu quero só ver. Não, tem algum gatilho. Qual que foi o começo de tudo isso? Bom, eu era comissário de voo, voava na TAM na época, e na época que eu entrei na TAM, estava crescendo muito a aviação, né? Eu entrei em 2007. E aí, então, em um ano eu virei chefe do voo doméstico.
E em 2 anos e pouco eu fui para o internacional. E aí eu estava na minha realização, porque meu sonho sempre foi morar fora do país. Então eu fazia, por mês, 3 a 4 voos. Então eu ia para Londres, Frankfurt, Miami, Nova York, Espanha, México, Orlando, Frankfurt. Né? Minha vida era incrível, porque eu estava lá fora, ficava 3, 4 dias e voltava para o Brasil. Então eu morava no Brasil e podia aproveitar o mundo. Para mim foi o momento de maior realização da minha vida. Então imagina, e os voos, eu trabalhava de 12 a 15 dias por mês, o resto era de folga. Então, ou de stand-by, que nunca era acionado, porque se perdesse um voo, você perdia 1/3 do salário, então ninguém queria perder. Então, era difícil você ser acionado. Então, foi uma época que eu malhava, eu tinha 7% de gordura corporal, então, se abrir a despensa da minha casa, era coisa de Paris, de Londres, de Miami, de Nova York, porque eu comprava tudo lá fora, porque eu ganhava em euro, ganhava em dólar, comprava, então minha vida era, sabe quando você está no máximo da sua realização? E eu também fazia o executivo de fronteiras, trazia umas coisinhas, vendia, então sempre fui essa, sempre tive essa veia empreendedora, sempre gostei de ganhar dinheiro, então vendia um monte de coisa, enfim. E a minha vida estava maravilhosa. Aí a LAN compra a TAM. Aí a vira Latão, que a gente falava na época. E a hora que a LAN compra a TAM, tem uma reestruturação e eles trocam o avião do voo internacional. Eu tinha 5 anos de voo internacional, eu já ia virar chefe da econômica, né? Então, o que aconteceu? Eu voltei para o voo doméstico, para voltar para 8 dias de folga, 6 dias de voo trabalhando das 6 da manhã às 10 da noite, na madrugada, um monte de coisa. E aí foi no momento que eu tinha acabado de comprar o meu apartamento, eu tinha quebrado o meu apartamento inteirinho, e aí eu recebo o e-mail da TAM, mês que vem você está no voo doméstico. E o meu salário caiu 1/3, porque eu ganhava quilometragem. Então você imagina uma quilometragem para Paris e uma quilometragem 5 dias São Paulo-Rio. Você não ganhava nada. Então o que aconteceu? Eu quebrei, tive uma dívida que foi para quase 500 mil no banco, porque eu falei, como eu tinha crédito, porque eu fazia muita compra, eu catei todo o dinheiro e terminei meu apartamento. Eu falei assim, não tem como eu pagar a prestação e pagar aluguel. Aí eu me enfiei em dívida, criei uma dívida imensa, aí eu falei, uma hora eu vou acertar isso aqui. E deixei ali correr, e fui, então eu criei essa dívida. Só que quando eu criei essa dívida, e eu voltei para o voo doméstico, não fazia mais sentido para mim, porque o que me realizava do internacional era estar fora, porque meu sonho sempre foi morar fora do país. Eu adoro falar idiomas, eu falo inglês, espanhol, francês, eu adoro isso. Então, estar fora para mim me transbordava. E aí minha vida parou não fazendo sentido mais. E aí eu falei, conversando com as pessoas no voo, ela falou assim, olha, por isso que eu falo isso da religião. Ela falou, as pessoas falaram para mim, isso é falta de espiritualidade. Você está em depressão, aí eu engordei 30 quilos, fiquei mal, aí cria dívida e as pessoas, está faltando espiritualidade. E aí eu fui para um monte de lugares, experimentei de tudo que você possa imaginar. Eu estudei. Aí fui lá, achava legal algumas coisas, mas algumas coisas eu me sentia que aquilo me limitava, então não fazia sentido para mim. Até que chegou um dia eu falei assim, não quero mais saber disso, não é isso que eu estou precisando, eu preciso me encontrar. Aí eu fui fazer terapia. Só que eu falei, eu não quero um terapeuta normal, eu quero um terapeuta que fala de energia, essas coisas. E aí eu comecei a fazer terapia holística. E aí eu comecei a fazer a terapia holística, e eu comecei a me encontrar. Aí, então, foi um momento onde eu comecei a falar assim, agora eu estou disposto a perder tudo. Porque eu não quero mais voar. Eu não vou ficar vendendo a minha alma por um emprego que eu não gosto mais. Aí eu fui fazer curso de Reiki, curso de Diksha, fui fazendo um monte de curso. Cirurgia espiritual, dos anjos, tudo você possa imaginar. E aí eu falei assim, agora chegou o momento que eu preciso botar isso em prática, eu quero aprender a ganhar, viver disso. E aí eu falei, eu estou disposto a sair da aviação e fazer isso dar certo. Só que eu tinha medo. E aí na época, a TAM abriu licença não remunerada. E aí eu fui trabalhar de corretor de imóveis, porque eu precisava de dinheiro, estava endividado, vendi apartamento, ganhei comissão, tudo. E aí eu peguei uma licença não remunerada de 1 ano. Aí, nesse 1 ano, eu falei, eu preciso fazer minha vida acontecer. Senão, eu vou ter que voltar para a aviação. E aí, então, foi quando eu me dediquei a cursos e coisas. Aí, eu fui para o interior. E aí, eu aprendi a fazer uma leitura do campo das pessoas, né? Numa das técnicas que eu aprendi. E aí, eu fiz mais de 100... Dá pra fazer ao vivo? Aí faz. Claro. Isso que eu falo. Posso fazer no final. Na verdade, posso fazer uma leitura para todo mundo que vai assistir no futuro ainda. Que demais! Aí, então fica até o final. E aí, nessa da leitura, na cidade pequena, e eu falei, eu não acreditava que eu fazia, porque eu tinha que fechar o olho e falar, a primeira coisa que eu vejo é uma rosa, e eu não via nada, estava tudo preto.
Mas aí eu fui aprender que eu sei ver a partir da clarissapiência. O meu saber me conta, eu não tenho a clarividência. E aí, então, eu não acreditava. Só deixar claro, tem gente que vê, tem gente que escuta, tem gente que sente, tem gente que tem um insight, cada pessoa é de uma forma diferente. O meu sentir, ele me conta a imagem e aí eu vou descrevendo. E aí forma uma imagem para mim depois que eu conto, não antes. Aí vejo aqui atrás, eu vejo de uma forma diferente, eu falo. Mas eu me fiz muito de errado por muito tempo, que eu queria ver igual eu tô vendo você, né? E aí, enfim. Aí eu comecei a fazer essas leituras, e aí eu falei assim, eu vou fazer 100 leituras. Eu fiz 100 leituras em 25 dias, gratuito. Só que a hora que eu fazia a leitura, eu descrevia a vida da pessoa inteirinha, alguém que nunca me viu, e eu nunca vi ela. Aí ela terminava, ela falava assim, o que é isso que você fez? Aí, de repente, eu fiquei conhecido na cidade. Aí, com 100 mil habitantes. Aí eu virei famoso na cidade, em Ourinhos, que eu sou de Ourinhos, né? E aí comecei a crescer, comecei a expandir, e aí aí comecei a buscar mais cursos. Aí eu conheci ele numa dessas coisas. E aí, uma coisa bem importante, né? Quando deu 1 ano, a Tam me chamou para voltar. E aí eu estava fazendo uma leitura para uma aluna, e aí essa aluna falou assim, eu terminei a leitura, né? Foi maravilhosa. Ela falou, tem um recado da espiritualidade para você. Porque comigo é assim, quando eu não escuto, eles mandam alguém falar comigo assim, na cara. Eu também sou assim. E aí, quando eu estou ignorando, eles mandam alguém falar assim, olha, mandaram falar isso para você. Aí eu falo, tá bom. Aí essa aluna falou assim para mim, olha, pediram para te avisar. Se você voltar para a vida que você tinha, em 1 ano você desconecta de tudo isso que você fez e você volta a viver como você vivia. Mas, se você realmente tiver força e persistir, você vai encontrar num curso o amor da sua vida, vocês vão se encontrar. Gente! Vocês vão se encontrar e eu vejo vocês falando para um estádio, para tanta gente, vocês vão curar tanta gente, vocês vão ser contribuição para tanta gente. Ela falou, mas você vai ter que ter fé e acreditar. Naquele dia eu decidi que eu não ia mais voltar para a aviação. E aí, mas o meu medo maior, porque eu não ganhava tão bem igual eu ganhava na aviação. Porque na aviação eu ganhava quase 10 mil por mês. E eu estava ganhando 2 mil, 1.000 e pouco. Aquele programa ainda do terapeuta meio fracassado. E aí... Está com agora um programa que a gente pode unir com vocês, de ensinar os terapeutas. Muita gente com muita qualidade. Sim. E para estar passando com isso que está passando. Com essa programação. Exato. O terapeuta, ele sofre muito com isso, porque ele não acredita, ele não sabe ver valor no que ele faz, porque é intangível, né? E aí, eu falei, mas naquele momento eu aplicava Diksha, aí eu apliquei Diksha em mim, e aí eu falei com o divino, falei assim, olha, eu escolho sair da aviação, mas eu escolho ganhar no mínimo igual ou mais. Só teve 1 mês que eu ganhei menos. Todos os outros meses eu ganhei mais. Né? Então, a espiritualidade, ela me levou pela dor da minha existência, da dívida de não conseguir. E aí, nessa descoberta, eu falei assim, é isso que eu tenho que fazer. Se você já pudesse dar uma dica aqui para as câmeras, para a nossa audiência, olha, que está passando por um momento desse de um problema financeiro. E eu pensei em tirar minha vida. E vocês estão com esse programa aí de financeiro, esse caminho que vocês estão fazendo lá, meus meninos, que dica você já daria? A primeira coisa, o que você não está disposto a perder, que faz você se perder de você? Essa é uma pergunta muito importante. Nossa, isso que eu ia falar, repete. O que você não está disposto a perder, que faz você se perder de você? Eu não estava disposto a perder meu status, minha profissão, meu salário, porque eu queria manter tudo como eu já tinha. Só que a hora que eu tive disposto a perder tudo isso, eu ganhei muito mais. Então, às vezes, a gente quer o novo, mas a gente quer pegar o novo com a mão do antigo. E a gente vai ter que soltar, porque se a gente soubesse ser, nessa consciência, aquilo que a gente queria, a gente já teria. Se a gente não tem, é porque a gente precisa desenvolver e abrir mão e tá disposto a ver o que pode acontecer. Olha, conectou aqui com o meu momento. Com o meu momento. Que fala assim, que a raiz do sofrimento é o apego. É favor. Enquanto eu não deixar morrer, deixar aquilo partir para o novo nascer, e às vezes sim, e a minha história é bem parecida, eu saí de um salário que era de 300, 400 mil reais para pagar 2 mil para trabalhar. Uau. Né? Hoje o Resiliência Humana não estaria de pé. Né? Eu também pensei em fazer besteiras, não sabia, tinha um buraco, eu tinha muito dinheiro, tinha um buraco dentro do peito, né? Toda essa confusão, para quem conhece a minha história sabe que eu fiquei 7 dias em coma, 2 meses na UTI, porque eu fui para o sexo, drogas e rock and roll, ele me cuidava. E aí a espiritualidade veio e falou, levanta daí, você vai dar conta, mas vai ajudar as pessoas.
E aí fui estudar psicologia transpessoal, constelação familiar, renascimento, reiki. Fala aí, Tudo. acupuntura. Isso. Tá bom. E aí nasceu essa ideia do Resiliência Humana, que são as minhas iniciais, né? E aí eu conto, unindo com o que você falou lá atrás. Eu, primeira profissão, engenharia civil. Eu precisei passar na engenharia civil para estar dentro de uma obra, para saber me relacionar com 80, 90 homens que eu cuidava dentro da obra. Depois fui para o Brasil para 25 e precisei lidar com pessoas muito ricas, desde o presidente da CIA no Brasil até o menino que chegava lá para comprar uma roupa e aprender também essas relações pessoais. Precisei passar por festas, baladas e tudo mais, criei um monte de festas e eventos para depois começar a me preparar para todos esses cursos para atacar. Então a nossa jornada precisa, e se você está aí na sua jornada, não desista, continue. Sim, isso que você falou, eu gosto muito de explicar. A gente tem dois propósitos na minha visão, né? Um propósito interno e o propósito externo. O interno é isso que você falou, é o sucesso, é a fama, é a realização, é o poder, é o empoderamento. Que isso, se a maioria das pessoas que são mais comprometidas, que estudam, que vão lá, elas conseguem realizar. Esse é o propósito interno, né? Que é aquela que realiza ela, né? Então, só que chega um momento, se o propósito externo não juntar, você tem o vazio, o buraco, a dor. Porque o externo é em prol do coletivo. Você vai se realizar fazendo para o outro. Conforme você faz para o outro, isso passa por você e aí você A recebe. gente está bem aliado, porque eu falo o porquê e o para quê. O porquê do dinheiro, o para quê dos seres. Se você não usar... por que você tem a resiliência humana? Porque eu quero ter uma vida boa, quero ser famoso, mas para quê? Para ter abundância, para as pessoas, para que a sociedade seja melhor, elas saibam lidar com as suas emoções, e a união traz esse... Exato. Eu ia falar completude, mas eu vou te falar uma inteireza. Uma realização, né? E você, Faz começou sentido. como? Gente, é tão louco isso, né? Porque eu estava aqui, né, olhando. Foram vários gatilhos que aconteceram, mas hoje, para falar para vocês, eu sempre me destaquei como aluno, sempre aprendi muito Já bem. entendemos. Na conversa a gente já percebeu também. Sim. Me destaquei. E aí, o que aconteceu? Eu estava me formando na graduação, e aí eu fui convidado para ser... Mas eu acho que você precisa voltar a um ponto importante, que ele ganhou uma bolsa para estudar, porque os pais dele não podiam pagar. Ok, tudo Né, bem. por causa dessa parte dele de estudar, de ser Exato, eu venho aplicado. de uma família bastante humilde, e até legal, boa, Sim. eu senti isso. Porque senão você já entrou lá na faculdade, mas eu acho importante. Exato, E aí, essa família humilde, meu pai fica doente, minha mãe precisa ir à luta para sustentar 2 crianças em casa, uma de 4, uma de 5 anos. E nesse exato momento ali, o dinheiro que conseguia entrar de faxinas que ela fazia, era o que ela conseguia fazer, vinha para comprar a medicação para o meu pai, para trazer uma alimentação melhor para o meu pai. E aí, eu me lembro de momentos a gente ter um tomate para a gente poder dividir para 3 pessoas, porque daí meu pai precisava comer melhor do que a gente, né? Então, as pessoas às vezes olham para a gente e falam assim, meu Deus, nasceu em berço de ouro, etc. Mas é legal de falar aí, que as coisas a gente precisa avaliar muito bem aí, antes de apontar essas questões. E eu ganhei bolsa por conta de eu ser absolutamente integrado dentro da igreja ali, né? Os padres que pagaram para ele estudar. Eu tocava violão, tinha banda gospel dentro da igreja, conduzia, fazia tudo lá dentro, né? E aí, eles sabiam do meu desejo. E aí eles me apresentaram para um grupo do escalão da igreja para poder o quê? Para poder me bancar dentro da faculdade. Eu entro na faculdade com essa sustentação de uma parte, só que eu também me desenvolvo muito bem lá. O fato de eu ter essa facilidade para aprender, as monitorias que eu prestava, eu passava e ganhava bolsa para continuar lá. E lá eu vou cantar no coral da universidade também, que eu ganhava bolsa. Ele canta, viu, gente? Ai, que demais! Muito legal, é uma das coisas que eu gosto de fazer. E aí o que acontece, né? Com toda essa passagem na minha vida, eu tive que deixar em stand-by a minha questão da espiritualidade. Eu senti isso quando eu entro na faculdade, que é aquela coisa de provar, uma faculdade da área da saúde, eu entrava às 7 da manhã, saia às 5 horas da tarde, e aí aquele negócio, aquela coisa de lavagem cerebral, e eu vou para o intelectual, e eu fico absolutamente focado no intelectual. Me formo, e eu já me formo com 2 meses, já compro meu carro, eu já me formo com uma cartela de clientes. Eu já me formei com uma cartela de clientes por conta dos meus professores
indicarem a cartela deles para eu começar a atender. Então, eu sempre me destaquei, eu sempre avancei muito bem ali. O que acontece? Chegou com tudo isso daí, a espiritualidade me chamando, e se você não ouve, pelo amor, já sabe, vem. E qual foi a minha maior dor? Eu estava me realizando, dando check em tudo que todo mundo tinha. Eu estava casado naquela época, eu já tinha o meu apartamento, o meu carro, eu tinha status, eu era chamado para palestrar nos congressos, etc., com muito pouca idade. E eu sou chamado para ser o professor de pós-graduação na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas, na cadeira de neurociência. Só que eu não tinha pós-graduação. Ele dá aula para pós-graduação sem ser da Mas eu não tinha pós-graduação. E daí eles falaram que era honra ao mérito, essas coisas todas ali. Enfim, eu fui de Pampers noturna, mas eu fui, porque, né, aquela dor de... Mas eu fui, eu não tinha medo de me arriscar. Só que dentro de mim, eu sentia que estava abrindo um buraco lá dentro. E a dor que eu falo era crises de enxaqueca. Então, crises de enxaquecas homéricas. E o que me fez ir para a área da medicina tradicional chinesa. Quando eu entro lá da medicina tradicional chinesa, eu bato de frente com o professor, porque ficava falando da poesia chinesa, eu falei assim, meu amigo, eu preciso saber do hormônio que eu vou ativar, eu preciso saber disso, o que você está falando é muito... né? E aí aquele professor, gente, obrigado, Vanderlei, que você foi sensacional. Ele simplesmente entendeu que o meu caminho era tanto acadêmico que ele começou a conversar comigo pela via acadêmica. E aí o que aconteceu? Eu virei professor da escola de Zhang Fu, da fisiologia chinesa, porque eu conseguia trazer essa coisa do Ocidente e conectava com o Oriente, e aí eu me engrenei lá. Mas isso, para mim, foi um passo muito grande. Porque imagina, ele era quase padre, gente. Acadêmico. E assim... gente, energia, essas coisas... Em 1999. Isso, em 1998, né? Não parece que eu já tenho 51 anos. E aí, em 1998, não se falava no Brasil nisso. E o que era? Era caça às bruxas, a todos os profissionais da saúde que ousassem assumir esse lugar. Então, para mim, já foi um ganho, porque eu comecei a passar em sessões de acupuntura e a minha enxaqueca foi embora. E aí começou que no meu consultório as minhas mãos esquentavam e eu não entendia o que estava acontecendo. Joguei na internet, mãos que esquentam. Apareceu o Reiki. Nunca tinha ouvido falar daquele negócio. E aí eu falei, eu preciso disso. Eu preciso fazer esse negócio. Quando eu fiz o curso de Reiki, a quantidade de atendimentos potencializou. Abriu tudo. Começou a abrir. E aquela abertura acabou me conduzindo a um processo de separação, né, de um relacionamento de 14 anos ali, né, da minha ex-esposa ali, que me acompanhou, qual eu honro, etc. Mas naquele momento, aos 33 anos de idade, eu vejo todo um império mental intelectual criado fazer isso, acabar. Então, eu já não tinha a família dela que eu amava, eu já não tinha os pais dela que me chamavam de filho, e eu passei a, aspas, ser uma espécie de vergonha para a família, do orgulho para a vergonha. Porque naquele exato momento, foi assim da noite para o dia. Robson, foi assim, foi da noite para o dia o processo. E alguém que já estava vindo com um buraco, que já estava vindo com alguma questão ali, e de repente eu nem sabia mais se eu queria continuar vivo. E eu sempre amei a vida. Isso me levou a questionar minha sexualidade, comecei a questionar se eu realmente gostava do que eu fazia, se eu gostava de dar aula. Eu zerei internamente. Eu falo que eu morri aos 33 anos de idade. Aquele Rodrigo, intelectual, que não queria olhar para a espiritualidade, não queria olhar para a energia, etc., ele morre ali. E aí começa o quê? O autoconhecimento. Aí eu começo a consumir livro, e eu comecei a dormir, gente, em torno de 2-3 horas por noite. Eu entrei numa fome que parece que eu vivi 30 anos. Você sabe que eu tô nessa fome? Em alguns meses. Em alguns meses. Eu já passei por essa fome gigantesca, mas agora eu tô sendo chamado de novo. Abriu o apetite aí. Abriu o apetite. Mas é porque tem uma frequência que você ainda não acessou e eles querem que você acesse. Eu vi, tá quase chegando, é por isso. Mas numa sede. Estou estudando tudo que você possa imaginar de novo. Mas se prepara, porque vai chacoalhar você bastante. Já vou te avisar, porque eu vejo assim, sua vida vai fazer assim, vai dar um 360 de novo. Eu vim falando igual de um tempo.
Quer arrepiar. Vai surgir algo maior que o Resiliência Humana. Né? A gente criou um projeto muito maluco agora que chama Ajudar, que é uma vaquinha transparente para ajudar crianças carentes, que o governo não paga. Em 4 meses a gente conseguiu captar 1,5 milhões de reais. Incrível. E isso já mudou a minha vida. E agora eu estou sendo chamado gigantescamente para dentro das empresas e de outros negócios que eu falo, caralho, desculpa o palavrão. Mas, e aí eu estou começando a entender muitas outras coisas para justamente em que eu estou me preparando. Sim. É porque eu percebo que a sua parte intelectual ela é bem formada, que eles precisam agora que você acesse uma coisa de permissão e de soltar uma coisa de controle, assim, que eu vejo assim no seu caso. Aí tá todo o meu time de estratégia, administrativo, aí eu fui lá, dei 3 palpites e eles falaram, sai daqui, você jogou fogo no parquinho e tá indo lá gravar podcast. Eu ainda tenho essa coisa de querer controlar e eles estão lá resolvendo tudo que tem que ser feito. Eles querem me deixar mais nessa parte do artista, de fazer as coisas, das palestras e dos treinos. Você ser o expert da coisa e fazer acontecer. Bom, mas enfim, foi pela dor que todo esse processo começa a acontecer. E aí eu acabei ficando bastante conhecido aqui na Zona Sul, em São Paulo. Tinha um escritório. Não, sou campineiro. E aí, nós somos VIPs, vindo do interior paulista. É uma coisa tão incrível as trajetórias, porque assim, se você que está me assistindo aqui agora e você está olhando a sua vida como algo que é ruim na sua vida, eu só vou pedir para você o seguinte: não joga fora a energia, tá? A energia disso. Porque se você é imagem e semelhança da fonte, se você é imagem e semelhança do divino, não é qualquer energia que desvia a energia do amor de um divino. Então, ela é poderosa. Eu só vou te convidar para uma coisa. E se fosse exatamente o salto e a transformação da sua vida? E se não fosse um problema, mas fosse exatamente o combustível para você ir no trilho da sua vida, no fluxo da abundância da sua vida? Porque assim aconteceu com Douglas, assim aconteceu comigo, assim aconteceu com o Robson também. E aí, eu não conheço muito bem a história da Ju aqui ainda, depois ela pode contar. Então, ela tá quase nesse lugar. Eu tô nesse... do emprego cartesiano, onde ela é bem estruturada, tá feliz. E a espiritualidade chamando tchau, chacoalhando lá. Esses aí pra trás, e tomando porrada da família. Tô já abrindo o jogo aqui. Já tá contando. Mas a minha mãe, sabe o que ela falava pra mim? Você não pode sair da aviação. Daqui a pouco você volta pro internacional, na aviação aposenta com não sei quantos anos, falta só mais 15 anos. Então... Eu, o quê? 15 anos? Você tá louco? 15 anos eu vou fazer tanta coisa. Entendo totalmente. Sabe qual foi a fala do meu pai e da minha mãe? O dia que eu contei pra eles que eu estava deixando a vida acadêmica, que eu estava me desligando, né, de cargos dentro da universidade, da sala de aula, estava me desligando. Eles assim, mas você tem um pé de meia? Você tem um plano B? Você tem filho? Lá você tem férias, lá você tem 13º, lá você tem... Eu tô contando pra você porque eu vi isso. Assim, e aí... Você é escandaloso. E aí, sabe qual foi a resposta pro meu pai? Eu falo que é muita iluminação, né? Que eu falei para ele assim, pá, se eu tivesse um plano B, é porque eu não acredito no plano A. Eu não vou dividir a minha energia. A minha energia é toda no plano A e vai dar certo. Eu vou fazer até dar certo. E aí a gente explode hoje como uma das referências também dentro desse universo, com faturamento de milhões hoje. E a gente gosta de falar de números, por quê? Para mostrar... Porque eu tinha uma dívida de 500 mil. Sai de uma dívida de 500 mil, eu saio de um salário de em torno de 10 mil reais por mês, que mantinha bem a minha vidinha, etc., mas era uma sede para ir para o mundo, era uma sede de conhecer as coisas. Aí encontro um outro que também tem rodinha no pé, né? De fazer esse tipo de movimento. Então, a pergunta é, você está fazendo até dar certo ou você está fazendo para dar certo? Porque quando a pessoa fala, não deu certo, ela já parou de fazer. Ela tirou a energia dali. E aí esse é um lugar que... A dica que você daria é, continua e vê onde você consegue colocar essa energia. Então, a pergunta que você vai fazer é a seguinte: se isso não for o problema, mas for exatamente a virada de chave na minha vida, para a solução, né? O que ou com quem eu posso conversar, falar, acessar? Só joga essa pergunta. Quem, com o que e quais são as situações que eu me permito que me revelem qual é a minha nova jornada? Só faz a pergunta.
E por que a gente deve fazer pergunta? Porque o nosso cérebro ele tem programas básicos. E qual é uma programação básica do cérebro? Responder. Todas as vezes que você faz uma pergunta, ele vai atrás da resposta. Sim. É tipo inteligência artificial. Você joga uma pergunta, a obrigação dela é te entregar aquela resposta. É assim o nosso cérebro. Então, quando você faz uma pergunta absolutamente abstrata, com quem eu vou falar? Como assim? Só joga. Como vai acontecer? Só joga. Quais são as situações que eu vou permitir me conectar? Só joga. Porque todo o seu sistema vai ficar louco atrás dessa resposta. E aí, qual é o seu papel? Se você estiver na dor, remoendo a dor, a resposta vai chegar. Alguém vai trazer um presente, você não vai ver. Por isso, ao invés de olhar para a dor, olha para isso como uma oportunidade, fazendo perguntas e começa a observar os sinais chegando. E eu gosto muito disso que ele fala, de entender que tudo que acontece na nossa vida é um presente e não uma punição. Se a gente consegue olhar tudo como um presente, eu estou ganhando o tempo todo. Aí eu saio da escassez e vou para a abundância, que é ganhar. Porque as pessoas acreditam que estão perdendo quando elas têm que perder algo. E eu tive que perder tudo para poder ganhar tudo. Quer falar? Vai, Ju. Eu tenho uma frase que é bem similar, que eu repito isso desde sempre, que eu falo tudo, tudo, tudo. Tudo nessa vida, inclusive a morte, tem um lado bom. Sim. Tudo. Sim. E é uma coisa que eu repito e aplico na minha vida, porque aí eu fico caçando o positivo no... E você falou da morte, eu acabei de lidar com a morte da minha cachorra de 12 anos. E ela veio bem nesse período da minha crise, da minha dor. E eu só não tirei minha vida por causa dela. Eu amava muito ela e ela era para mim a representação da minha vida. E eu voltei de viagem agora, ela esperou a gente voltar. A gente levou ela em veterinário, gastei mais de 10 mil reais em exame. Falei, faz exame de tudo, vamos descobrir o que é. Não descobriu o que é. Ela morreu sem eu saber o que era. Porque aí eu entendi que ela tinha que ir. Só que os 2 primeiros dias foi muito difícil. Porque foi mais difícil do que a morte do meu pai. Como ela chama? Dorothy. O que ela te ensinou? Então, aí, quando aconteceu tudo isso... Depois eu vou contar uma história de um padre que fez comigo, que é justamente isso. Aí, a hora que ela morreu, claro, vem a tristeza. Eu senti na hora uma coisa... É físico, tirou um pedaço meu. E ela era uma extensão da minha vida. Porque eu acordava, era ela que eu beijava. Eu tenho 5, mas era ela que eu abraçava, era ela que eu pegava, ela que ficava o dia inteiro no colo. Ela assistia aula comigo, ela fazia curso. Eu iniciei ela na desprogramação, ela começava a tossir com o colapso da traqueia. Eu falava, ativa a DNB, ativa a DNB. Aí ela parava, os alunos achavam o máximo. Então ela era uma coisa que representava muito a vida para mim. E a hora que começou a vir tudo aquilo, a frequência da tristeza é muito baixa. Então eu comecei a me trabalhar para não ficar, porque a gente conecta num campo coletivo e vai para um buraco. E aí eu falei, não, peraí. Se ela foi, o que ela me ensinou? A primeira coisa, se ela para mim representa a vida, agora eu posso seguir para a vida sem ela, porque eu não preciso mais da muleta. Ela me deixou no momento em que eu tô pronto. Onde eu estou no casamento legal, onde o meu negócio é legal, onde eu estou estruturado com a minha família, onde eu sou feliz, onde eu sou realizado, e o papel dela agora aqui acabou. E o aprendizado que eu trouxe, agora a gente está falando muito de riqueza no perfil dos meninos, tudo, foi que o quanto quando alguém morre, a gente vai para uma escassez da falta e do que eu vou ter. E aí essa escassez de olhar para a morte, não tenho mais, me faz ficar valorizando o que eu não tenho, ao invés de olhar para a experiência inteira de vida e ser grato a tudo que eu tive com aquela vida, enquanto ela esteve na minha vida. Eu falei, uau, ficar no sofrimento na morte é de novo escassez, falta, porque eu não honro a experiência e o que o outro me deu. E estou dizendo ainda para ele, como é que você vai embora? Porque eu quero mais, eu preciso de mais. E aí eu não respeito o fim do ciclo do outro, que finalizou e precisa seguir para a jornada dele, porque eu quero suprir a minha dor, mas eu sei que isso é muito lógico. Quando a gente tá na dor, eu sei. Mas eu fui me trabalhando 3 dias assim, oscilando, chorando, tristeza, até que eu internalizei. Aí eu olhei e falei, uau, eu consigo agora ser grato à morte dela, ao ser dela, tudo que ela me deu. Eu vou contar uma história para ficar de presente para você, porque isso transformou minha vida e ajuda muitas pessoas. E eu trabalho muitas pessoas de luto, aquilo que a gente está falando, a gente está com um projeto novo, de ajudar essas pessoas que estão passando por uma dificuldade, uma transição, alguém que era o líder de uma família, de uma morte agressiva, e a gente não sabe como lidar. Sim. Né? Não tem um manual de instrução. Não. Cada morte é de um jeito também. Sim. E eu perdi um grande amigo quando eu tinha 17 anos, um acidente de carro.
Naquela época não tinha celular, ele saiu, roubou o carro do pai para ligar para a namorada, estava no interior de Minas, capotou o carro, foi jogado para fora e morreu. E naquela época, eu tenho 47, eu tinha carro já. E eu me culpei muito, porque que eu, que era o cara que dirigia, bebia, fazia bagunça, não morreu, e esse meu amigo, que ele era o cara mais bonzinho que você imagina, o cara que trazia alegria, harmonia, todo mundo gostava dele, ele era o menino da paz, da união e do bem, sabe? A imagem dele mesmo, do Criador. E aí eu estava nessa igreja aqui, que é a São Gabriel, que é aqui perto, que meu pai é devoto de São Gabriel e de São Judas, e eu comecei a chorar na missa. Mas eu chorava, e o padre parou a missa, falou, mas meu filho, por que choras tanto? E eu falei, acabei de perder um amigo, ele morreu. E esse padre vira para mim, olha no fundo do meu olho e fala, quem disse que ele morreu? Aí eu, com a minha ignorância, falei, ué, não está enterrado. Ele falou, não, o que essa pessoa deixou na sua vida? Quais foram os comportamentos que ela te ensinou? E não sei o que. Eu contei para ele a bondade, a harmonia, o sorriso, as palavras. Ele falou, então, viva isso. Ele vive em nós, não. Porque você... E a partir disso, o Fabiano está aqui com a gente, faz parte do Resiliência. A alegria dele, a risada dele, é a minha risada hoje. As palavras, então, adora? Dorothy viver antes de você. Sim, hoje eu consegui, foi rápido, né, porque foi quarta-feira da semana passada, hoje é que terça, quarta, uma semana, tem uma semana da morte dela. Mas eu percebo que é o que você falou, a dor do luto, ela vem, é uma coisa que é além do que a gente tem, né, e eu faço comunicação telepática, eu converso, mas ao mesmo tempo parece que a gente fica burro na hora. Parece que vem só a dor e ela cega tudo, né? Então eu já conectei com ela, já conversei com ela, já entrei em contato com ela, consigo sentir a presença dela. Hoje tá tudo bem, tudo estável em relação a isso, mas teve essa parte no primeiro momento que é o desespero, que é a nossa coisa primitiva, né? Da sobrevivência, da minha necessidade, a minha dor. E aí, claro, e esse é o ponto, como a gente pode ir aprendendo com o que acontece e não sendo vítima do que acontece, né? Eu acho que esse é o que vai fazer a gente crescer e evoluir cada vez mais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No story, falando o seguinte, que a dor, ela é biológica. Então, se eu pego uma xícara quente, ela vai me queimar e eu vou sentir dor. Agora, eu insistir em ficar lá, isso vai me gerar sofrimento. Então, e aí eu estava falando para a nossa audiência, então a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Você vai escolher se vai continuar experimentando aquela dor. E aí cria-se o reforço positivo, que é o sofrimento agora que domina a minha vida. Muito bom. A gente sempre faz uma pergunta aqui, quero jogar vocês de novo na fogueira. Boa. Tá? Se vocês pudessem dar um conselho para vocês mesmos, lá no passado, olha, você quando estava ali perdendo a sua esposa, seu casamento, toda a sua estrutura, e você quando estava perdendo o seu melhor momento de... Não, melhor que vai vir outro melhor, que eu tô vendo a sua aula. Outro momento muito melhor aí, que você vai ficar muito mais feliz. Mas qual conselho que vocês se dariam no passado? Porque tem muita gente nos assistindo, nos escutando, que estão passando por momentos parecidos com o que a gente descreveu aqui, e estão precisando de um conselho, de uma dica. Qual conselho que você daria para você? Olha, o meu põe o pé que o universo, o Deus que você acredita vai pôr o chão. Só vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Porque às vezes a gente quer tanto, a gente olha para o final e não olha para o caminho. E às vezes o nosso maior aprendizado não é o final, é aprender durante o caminho. Porque se a gente aprender a usufruir do caminho e aprender com cada coisa é um presente, nós ganhamos o tempo todo, enquanto está acontecendo e na hora que vai realizar aquilo. Então isso foi uma das coisas que eu aprendi e falaria para mim. Vai pondo o pé, pode ter certeza que o universo vai pôr o chão. Faz sua parte, mas você tem que fazer. Você sabe que é uma coisa que eu falo sempre, e o Amushi já sabe. E eu adoro. Que é uma das coisas mais muito importantes para os japoneses, que é o do. O do significa caminho, né? Então, por exemplo, quando você fala judô, é o caminho leve da luta, né? E o do é a parte que as pessoas deixam, assim, a maior parte das pessoas não ligam, só querem, assim, o resultado e falar, eu consegui aquele, o resultado.
Só que o que fez elas chegarem àquela conquista que elas têm depois desse tempo, elas comemoram por umas 2 meses, 3 meses. Só que todo o processo que eles passaram, que é todo o caminho que eles vivenciaram durante esse período, é aquilo que transformou a pessoa, é aquilo que fez ela chegar e que vai fazer ela chegar em vários outros lugares. Quando a gente fala sobre Ikigai, a gente fala muito sobre essa parte do caminho, que é a construção. Tudo que a gente passa é uma construção. Sim. Ontem eu estava atendendo uma E só um pouquinho. E uma coisa que eu diria, eu acredito em você. Eu acredito. Porque naquela época ninguém acreditava em mim, só eu. Aí eu encontrei um louco que começou a acreditar em mim e foi aí que começou a dar certo. Então, se ninguém acredita hoje em você, eu quero dizer que eu acredito. Então vai. Vai e vai dar certo. Põe em pé. Que o universo vai para o chão. Essa é uma frase que eu gosto muito. Louco é um cara ter um sonho, mas louco é encontrar um. Que apoia. Os dois na casinha, né? E você sabe que ontem eu estava atendendo uma menina e saiu para ela, durante o mapeamento dela ali, que era questão financeira e tal, que ela queria controlar tanto o fim, os resultados, que ela quer ter tanto de valor, tanto de possibilidade, que ela não conseguia enxergar os valores que já estavam próximos dela. E isso mostrou, assim, foi tão claro na mesa, que conforme essa menina começou a chorar... Dá um exemplo disso. E ela já... Ela ganha 100, já tinha lá... É recém-separada, faz 6 meses, e ela disse assim, a gente não conseguiu ainda se separar do papel, ela e o ex dela, há 6 meses estão nesse lugar, casas separadas, e ela fica recebendo dele quando ele tem vontade de dar. Quando ele tem vontade de dar. Então, ela estava focada absolutamente em resolver tudo isso, pegar os valores da vida dela, porque ela acreditava... Dividir heranças. Exato, fazer toda essa separação, porque ela estava colocando todo esse foco lá. E aí eu dizia para ela assim, ok, se você receber tudo isso lá e não conseguir pegar, como é que vai ser isso? Eu falei, como assim, Rodrigo? É tudo meu também. Eu falei assim, sim, mas se você não consegue valorizar agora o que você já tem, você não vai ter mão para conseguir pegar aquilo lá. Você não tem músculo, você não tem treinamento para isso. Que é exatamente sobre isso do caminho que a Ju estava falando aqui agora. Que é o quê? Observa as tuas escolhas, observa os teus caminhos e vai criando essa robustez para que você possa receber aquilo que você deseja, vírgula. E eu disse para ela, para você sair de onde você está, para ir na direção do seu caminho, você precisa ter um sonho. Porque é o sonho que nos traciona. E eu falei, depois que você receber tudo isso, qual é o teu sonho? Ela não sabia me responder. Ela não sabia, porque ela estava tão fixada em resolver aquilo, em tirar aquela dor, em resolver aquela dor, que ela se desconectou do sonho dela. E isso saiu também ali no negócio da questão de sonho dela. E aí ela falou, Rodrigo, eu não sei te responder isso. Eu falei, mas você sabe que tudo que eu posso sonhar, eu posso criar, como já diz Walt Disney. Então você só vai conseguir dar o passo de onde você está se você tiver clareza do seu sonho. E qual é o teu sonho? Eu não sei. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser... Eu falei assim, esquece. Esse aí é sonho de bagunça da sua cabeça. Sabe qual que é o sonho? Agora, para você, o que é importante? Paz de espírito. Eu falei, então esse é seu sonho. É agora. É o seu desejo da paz interna, da tranquilidade interna, de você só se sentir bem com você. Então sonha isso. Porque na hora que você der o passo, porque esse sonho te tracionou, você já pode escolher outro sonho. Porque os nossos sonhos, eles são feitos para isso. E não obrigatoriamente para realizá-los, mas eles nos tracionam para sair da onde a gente está. E quando você tira o pé daquele buraco onde você estava, você começa a ver outras possibilidades ali. E muita gente acaba ficando refém do seu sonho. É por isso que muita gente deixa de sonhar, porque acha que é um único sonho na vida que a gente pode ter. Sonha aquilo que você está com vontade agora, agora. É paz de espírito, é tranquilidade, você gostaria de fazer uma viagem, é isso que você gostaria, hein? Só faz esse sonho e vai nessa direção, porque é exatamente esse sonho que vai te tracionar, e quando te traciona a dar o passo, o universo começa a revelar outras possibilidades ao qual você pode chegar. E é sempre muito melhor. E é sempre muito melhor do que a gente imagina. É sempre muito melhor. É sempre muito melhor. E para mim, o que eu diria para mim lá atrás, ser mais gentil. Ontem eu fiz um treinamento aqui. Ser mais gentil. E
eu abri o treinamento falando assim, quanto nós estamos sendo exigentes a nós mesmos. A gente está sendo cobrado o tempo inteiro a ser melhor, a ganhar mais dinheiro, a ter mais não sei o quê. É uma cobrança, e aí acaba a cobrança externa, né? E aí só fica interno. É isso que você está querendo dizer, não é isso? É isso. Porque lá atrás eu tinha que entregar um resultado do que as pessoas esperavam de mim. O melhor filho, o melhor aluno, o melhor profissional, o cara que foi para pós-graduação sem ter pós-graduação, tudo título, né? Certificado daqui, título dali, palestrei não sei aonde, falei para tudo título. E aquela história eu já tinha dado check em tudo aquilo. Então, só que não era gentil comigo. Que era o quê? Trabalhava feito um louco, atendia feito um louco, achando que aquilo é que iria me trazer a realização. E, na realidade, aquilo só estava me distanciando de mim mesmo. E era uma cobrança em cima da outra cobrança. Era, você tem que fazer mais, levanta daí, você está muito preguiçoso, tem que fazer um mundo de resultado e que eu não conseguia ver. Então, hoje, eu diria para mim assim, seja gentil com você, só seja gentil com você. A partir do momento que eu perco essa gentileza comigo, eu entro numa atmosfera, gente, que vai ser altamente predadora. E aí a gente entra num campo onde é resultado, a entrega de resultado, etc. E você, quando menos perceber, é engolido por essas histórias e ainda acha que isso é divertido. Divertido entregar o teu estômago para uma gastrite, entregar o teu intestino para ter uma desbiose gigantesca lá, né? Começar a ter gases, começar a ter prisão de ventre ou diarreia, começar a ter enxaquecas. Hoje eu agradeço as enxaquecas que eu tive. Por quê? Porque elas sinalizaram para mim que eu não estava sendo gentil comigo, estava me desconectando. Eu gosto de falar que as crises de transformação, aquilo que nos apresentam para nós, eles estão querendo te mudar o caminho. Ou você vai ficar tomando um remedinho aí, tapeando o negócio, né? E vai continuar a mesma coisa. Ou você vai olhar para dentro, Sim. entender que essa crise que você esteja passando, seja profissional, pessoal, ou saúde física, só está querendo te tirar de um estado de sofrimento para colocar num melhor, mas tem que mudar. Precisa mudar. E eu gosto E tem que movimentar. Exato. Tem que movimentar. Peraí, antes de dar a dica, só um pouquinho. Isso que você falou, eu falo assim para as pessoas. Tudo é um caminho. Então, a primeira coisa que o universo manda para sinalizar que você está... Quando você sabe que você está no caminho errado, ou que você está ali precisando fazer uma mudança. Primeira coisa, você tem desconfortos. Você tem ansiedade, você tem uma tristeza, você tem uma sensação de desconectado. Ele, para mostrar para você, eu falo de coração meio que o GPS da nossa alma. Então, ele começou a sentir alguma coisa, é porque tem alguma coisa errada acontecendo, não onde você está se obrigando a ir. Aí você insiste, aí você toma um remedinho, você toma um não sei o quê, e você insiste. Aí o que acontece? Começa a piorar. Aí começa a vir uma pressão alta, aí começa a vir uma diabetes, aí começa a vir um triglicérides, aí começa a vir uma tontura, a enxaqueca, que é algo que começa a pegar no físico. Ah, você mesmo assim não vai acordar? Vai tomar só um remédio? Ah, então tá bom, daqui a pouco você vai ficar com uma doença mais grave. Aí você vai para um hospital, vai acontecer alguma coisa. Não vai olhar, você vai para a cama do hospital para você refletir. Não vai olhar, então você não tem mais para que estar aqui. Tchau, vem embora. Você não está mais crescendo. Eu gosto muito de falar isso. É um caminho que vai. Então, 5 dicas para você melhorar. Primeiro, entenda que tudo é um presente na sua vida. Mesmo que você não entenda, mesmo que você queira matar alguém, mesmo que seja muito ruim, qual é o presente que tem aqui para mim? Olha para tudo que você achou que você não pode perder. Porque isso que você catou de título que você não pode perder é o que está matando você. Aprende a soltar tudo aquilo e esteja disposto a descobrir um novo você. E não é porque as pessoas não vão entender quem é você, que você não precisa manter quem elas querem que você seja. Esteja disposto a perder pessoas, porque se elas não conseguem ver e te receber onde você está, é porque ela já cumpriu o papel dela. E esteja disposto a ser você, né? Eu falo muito do propósito, é o quê? Nosso propósito é ser a gente. É ser feliz, é ser a gente, e é quem a gente é fazendo o que a gente faz, independente do trabalho, né? Então, olha para isso para você construir esse seu caminho de facilidade. Você sabe que você falou isso e eu me lembrei aqui de uma história que, onde eu estou saindo, a gente tinha cartão, né, de visitas, como em qualquer local. E aí eu falei, gente, aqui no Brasil todo mundo só conversa com o título. E aí eu falei, a gente não vai colocar título nos cartões. Aí todo mundo, não sei o que. Eu falei, não, a gente não vai colocar.
Só que eu era a única mulher do fundo. E aí, a gente teve uma reunião, tudo, era um negócio muito grande, tô falando de milhões, né? A gente estava negociando, e aí, como eu era a única mulher, os caras do outro lado da mesa, e eu sou uma pessoa que eu sou mais calada nas reuniões, mas eu observo tudo, né? Sei quais. E Sal lá em cima, atento a todos os e detalhes. aí eu Aqui, ó. e a gente só vai aqui. E aí, como eu era a única mulher, todo mundo assim, a gente precisa de água, café. Eu, claro, levantava, pegava água, café, tararara, e os caras dessa forma o tempo inteiro, toda hora me pedindo, você pode anotar isso aqui? Claro que eu posso anotar, tararara. Aí no final da reunião, os caras falaram, então, você vai fechar? E o sócio que estava ali, ele falou, então, mas não é comigo, é com ela. Ela que decide. E aí... Mudou todo Maravilhoso. Exato. Não, mas aí, o que eu sempre falo? Por que eu gosto dessa história? Porque eu falo, gente, não são títulos, são pessoas. E quando as pessoas começarem a olhar para as pessoas, o mundo vai... Muda tudo. É uma virada de chave, assim, que eu falo. Eu sempre trago isso, né? Que eu tenho, né? Isso ainda está em mim, né? São conquistas, os títulos, os certificados, etc. Mas eu descobri que é como se a minha criação tivesse se tornado o criador no meu lugar. Ela começou a me dominar. E quando a criação, ela se acha num lugar de criador, o criador, ele acaba se minguando dentro daquele processo. Então, não é sobre... a gente está aqui para criar e somos imagem e semelhança da fonte, a gente sai criando. O grande ponto aqui, você cria para seguir e não para se congelar. Quantos alunos nossos, médicos, dentistas, advogados, que estão exatamente nessa história de não suportar mais fazer o que está fazendo, já carregando doença, já carregando uma série de coisas, e a pergunta é, não quero decepcionar o meu pai, que teve tanto esforço para pagar não sei o quê, mas como assim eu vou abrir mão de 15 anos de estudos? Então, a pergunta, mas espera aí, em que momento você vai começar a viver? Você, porque agora você está vivendo para esse certificado. E quando que você vai começar a viver a tua essência? Porque é isso que está gritando aí. Todas essas situações estão chegando nesse lugar. Até porque você só vai perder se você não honrar o que você fez, jogar toda a sua história no lixo. E nós somos o conjunto de tudo que a gente viveu. Então, nossa profissão sempre vai estar, tudo que a gente fez, todo lugar que a gente passou. Sempre. Isso é um nome. Só E hoje, por exemplo, toda essa minha caminhada dentro da neurociência, eu transformo isso para a espiritualidade, para o mundo da energia, para essa facilidade. Por quê? Porque a gente também sente que os terapeutas, eles se encolhem quando chega de frente para alguém que parece que tem um pouco mais de conhecimento que eles se encolhem, eles não conseguem falar. E a gente também compreendeu esse lugar. Então, a gente falou assim, então agora a gente vai empoderar todos esses terapeutas aí. O meu caminho é fazer o exército do bem. Claro, e começar a capacitar essas pessoas com uma linguagem simples. Acho que a gente podia disponibilizar para vocês o curso que a gente tem, que é Neurociência para Terapeuta, que ensina o terapeuta a explicar as coisas a partir da neurociência. Perfeito, olha aí. Acho a que gente já estava procurando, é o caminho. Porque só que é uma formação meio longuinha, viu? Sem preguiça, terapeuta. Não é uma coisa de 10 minutos. Fácil, é tranquilo. Assim, Uma história. muitos exemplos eu trago. Um exemplo disso que aconteceu. Segunda-feira eu atendi uma pessoa muito famosa, tá? E ela chegou aí, ela é muito racional, muito cartesiana, e eu apresentei para ela um negócio para abrir ali que eu vi que estava fechado. Eu tô mostrando o coração aqui para quem só está escutando. E esse cara ficou bravo. E ele saiu daqui me retrucando, e eu não baixei a guarda. E continuei mostrando um caminho que se ele não se permitisse, ele foi embora. Deu 6:30 da manhã do outro dia, não sei o que aconteceu, esse cara me liga pedindo desculpa e falando que queria voltar aqui, que queria me desculpar novamente. É isso. Né? Porque a gente sentia algo que estava se apresentando a ele, mas ele estava ali tão bloqueado, e se eu não tivesse insistido com amor, sem briga, foi um atendimento muito legal, a gente deu sequência, depois eu já falei, já que você é racional, vou te levar por um caminho aqui que talvez te mostre a mesma coisa pela uma estrada diferente. Mas sim,
que é isso, né? Da gente entender que é possível trazer uma informação nova para quem está ali bloqueado e não se retrair em cima disso. Exato, né? Uma das nossas formações, que a gente fala que é a mentoria financeira energética. Esse é o trabalho que vocês estão fazendo agora. O que vocês... Dos meninos, né? Exatamente. A questão da Qual é a parte espiritualidade energética junto com a energia que atrapalha o com financeiro. Que está segurando o financeiro. E aí a gente tem um mapeamento inicial, que seria o dia 0, né? Ali o primeiro dia de encontro, para entender aonde a pessoa está, em que ponta de evolução a alma dela está em relação ao financeiro. E aí a consciência que começa a abrir para a gente a gente apresenta 6 pontas, e se, por exemplo, a pessoa está ali na ponta 2, na ponta 3, e o terapeuta... Pode falar, não? Tem. Podemos. Primeiro é o despertar, porque esse despertar é o quê? Ela primeiro precisa reconhecer que tem uma vida além da sobrevivência. Então ela precisa despertar. A primeira fase ela está pensando em comer, dormir e trabalhar como eu vou pagar a conta. Aí na segunda, então, da despertar, ela precisa ter o quê? Curiosidade. Então a segunda fase é a curiosidade. A curiosidade faz a gente se mover. O que tem aqui? O que é isso? O que é isso? O quê? Aí eu vou indo, só que eu ainda não consigo ser profundo, eu sou raso. Aí na terceira fase eu começo a ancorar esse monte de lugar, esse monte de coisa que eu vi. Quando eu começo a se ancorar, então eu começo a ver mudanças acontecer na minha vida. Aí eu falo, não, peraí, então eu preciso começar a ancorar mais, porque se eu ancoro começa a mudar, aí ela vai para outra ponta, que é o quê? Aí ela vai para a expansão. Aí ela começa a expandir. Expande aqui, expande ali, começa a expandir. Ela fala, não, agora eu quero viver essa expansão o tempo todo. Aí ela vai para a consistência. E aí então ela começa a ter frequência, ela começa a ter constância, ela consegue ter comprometimento. Que aquilo nutre. E a sexta parte é o compartilhar, que é onde eu entrego tudo que eu tenho para os outros também. Eu uso tudo que eu fiz para poder contribuir para os outros. Eu vou para movimentar a sociedade. Então a nossa alma ela tem essa evolução. E aí a gente estava conversando isso que você falou, que alguém que está na segunda fase, eu comparo até como se fosse a escola. A primeira fase é a pré-escola. A segunda fase é até a 4ª série. Exato. A terceira fase ela está da 4ª até a 8ª. Ali a terceira, aí ela vai indo colegial, aí tipo ela está na faculdade, pós-graduação, e ali é o doutorado, o último lugar. Então imagina, alguém que está no doutorado, mestrado, ele tem que saber a maneira que o outro tá, que foi o que você fez. Você conseguiu entender a linguagem dele, mesmo sabendo que ele tinha resistência, você entregou porque precisava entregar, porque você tem conhecimento, e isso é importante. Então você usou a tua conhecimento, ou entendeu a linguagem dele e entregou na linguagem dele. Eu também atendi um juiz uma vez, que ele achou que eu ia chegar falando energia e espiritualidade, eu não falei nada. Aí ele começou a falar, daqui a pouco eu usei todos os argumentos dele e apresentei ele. Eu falei, você não é juiz, você não falou que eu avaliei todos os negócios? Eu também avaliei tudo que você me trouxe, então eu te apresento isso. Aí ele falou assim, nossa, minha esposa falou que você era bom, mas você é bom mesmo, hein? Aí eu quebrei ele. Aí eu pude falar de energia, pude falar de espiritualidade, falei do que eu quis. Mas essa inteligência que a gente tem que ter, porque na nossa vida nós estamos vendo pessoas, mas dentro delas está cada um num estágio da evolução da alma. Aí eu não tem. Aí eu chego e falo assim, vai, confia, não sei o quê, mas tem gente que não está confiando, porque se ela sabe que se ela não for, ela não vai ter o dinheiro. Então esse é o ponto, entender a evolução da nossa alma em todos os aspectos, é conseguir entender para entregar para o outro do jeito que ele recebe, para ajudar o outro. E a pergunta que não se quer calar, como muda de fase? É por isso que a gente entendeu. Desapego. Você tem que estar disposto a desapegar de tudo que você construiu naquela fase que representa e você tem identificação para criar que é você. Todo apego gera sofrimento. Não adianta, porque a gente cresce e é igual cobra. Eu preciso soltar aquela casca para eu vir para uma nova. Então a gente entende isso. E obviamente, né, que dentro da mentoria a gente criou uma metodologia passo a passo em cada ponta dessa estrela, que abrem várias estruturas em cada ponta dessa estrela para a gente olhar. Então a gente pode olhar para pai, para mãe, para a parte sistêmica, a gente vai olhar da relação construída com o dinheiro, a questão física dela, emocional dela, a questão que o dinheiro está afetando dela, tudo. Porque é sobre isso. O dinheiro afeta tudo, não é uma coisa só. Né, do que a gente está vendo. O que é a energia do dinheiro para vocês? Para mim, a energia do dinheiro é a energia da vida, a energia da possibilidade, a energia da transformação. Isso como um destino, né? Não. Não é o destino, ela é não é o ponto, não é o alvo. Ela não é fim, ela é meio. Ela é o meio. Ela é fluxo, a energia do dinheiro é fluxo.
Não é catar para ficar na conta bancária. É para te servir. Ele vai te servir no quê? Ele vai te possibilitar o quê? Eu queria que vocês dessem aquela dica que vocês falaram. Boa. Bom, antes da gente fazer esse exercício... Bastante, viu? Se deixar, nós vamos ficar aqui, ó. Eu não marquei o horário. Já tem 1 hora e pouco, já. Tem. Vamos lá. Não, vamos. Eu falei, Não é? A gente fala. aqui também. Eu acho que cadê? Você já tem o podcast de você? Ainda não. Ainda não. Vamos criar aqui podcast. Patrocinado by. Vamos. O que eu falei logo no começo, né? Tudo é frequência, né? Tudo é uma vibração, e a teoria das cordas, juntamente com os quarks, com os quântons da vida, já mostra pra gente que a gente chega num único lugar, vibração. Que é aquela história da dupla fenda, né? Que, enfim, é frequência e depois vira partícula. O dinheiro, a gente também pode escolher como eu olho para ele. Então, se a gente pegar uma geração aí dos nossos pais, por exemplo, eles tinham uma finalidade, acumular. Eu preciso ter quantidade X de imóveis, eu preciso ter uma quantidade X de dinheiro na minha conta. Não tinha desfrutar. Não era sobre desfrutar. Mas isso também é explicado. Um processo de evolução que a humanidade estava naquele ponto. Era um nível consciencial que... Os recursos que eles tinham, o estado que ele estava, no tempo que ele estava. A necessidade. Detalhe, funcionou? Funcionou para eles. Agora, quando a gente já passou por esse caminho, as novas gerações chegam para um outro estágio vibracional. Se você está nesse novo estágio vibracional e tenta reproduzir o que funcionou para os pais, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque depois que eu vi, não tem como desver. Então, já não faz mais sentido para mim ficar acumulando bens. Já não faz mais sentido para mim, não é mais esse lugar. Por quê? Porque antes era dinheiro como fim. Então, eu preciso transformar esse dinheiro numa casa, blá, 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 e hoje a gente já entendeu que é o quê? É fluxo. Então, cada vez mais o dinheiro entra, ele se multiplica e ele segue a jornada dele dentro desse propósito. Se você tentar segurar essa energia do dinheiro, a tendência é que você comece a entrar em letargia e estagnação, porque você tem que colocar a sua energia vital para tentar segurar isso tudo. E aí você começa a perder sentido da vida. Você, já consegui estágio tal, cargo Y, cargo Z, mas aquela sensação de vazio, porque a tua energia vital está para tentar segurar essa energia do dinheiro que não é para ser segurada. Sabe quem mais está chegando em consultório para mim? Pessoas com muito dinheiro, mas com buraco dentro. Exato. A energia vital delas. Abandonaram um casamento, abandonaram uma família, abandonaram um sonho de ter um filho pelo dinheiro e agora estão com um ronze e não sabem o que fazer com isso. Uau! É grande. É o propósito externo. Ela precisa agora olhar para essa transformação, como ela vai transformar, né? Enfim, aí cada um tá, claro que é individual, cada um no seu processo, mas podemos fazer o exercício. Vamos fazer. Bom, é um exercício que eu gosto de fazer com as pessoas. Tem pessoas que só estão escutando, então precisa falar o que fazer. Tem que explicar. É o gesto. Tá, então você abre as suas mãos, colocando ela com a palma da mão para cima. E aí, então, quando você coloca essa palma da mão para cima, a gente sente o campo, né, ali. Começa tudo é intenção também. Bota uma intenção para que venha na sua mão agora toda a energia que você carrega, talvez, de escassez, de fracasso, de medo, de desempoderamento. Pede para colocar na sua mão também a energia da inveja dos outros, para colocar a energia das pessoas que querem parar você, que querem te destruir, que querem seu mal. Nossa. Tá ficando pesado, né? Então, aí agora a hora que machucou na mesa. A hora que ficou pesado, então a gente conseguiu realmente, porque a intenção você conseguiu perceber o campo. Agora começa a agitar suas mãos e começa a agitar e movimentar essas moléculas que estão paradas, estagnadas. Vai movimentando, deixando mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, vai transformando isso em leveza, vai transformando essas moléculas em dinheiro, felicidade, possibilidade, prosperidade, alegria, realização, tesão, vida. Solta tudo isso, vai mexendo e joga pra cima. Arrepiado aqui, que delícia. Adorei. Quando você tiver com escassez, quando alguém tiver com inveja, começa a mexer as mãos, pede pra adorei. Sentiu o aperto no peito, coloca a tua mão na frente, transfere isso tudo pra tua mão e começa a chacoalhar. Porque nós somos criadores de realidade. É só movimentar. A nossa intenção é que vai mudar tudo. Você tem que pedir, peça para receber, não é assim que está lá na Bíblia, nos lugares? Então você pediu e dá a intenção e a gente pode mudar tudo, esse é o ponto.
Só que a gente foi ensinado a acreditar que a gente não pode. E, na verdade, a gente pode tudo. Antes de finalizar, aí os Instagrams, onde te acham? Ótimo. Tá. O que tá vindo pela frente? Opa, @os meninos da consciência. Você também pode Separaram agora, porque é tanto. São 600. Vamos falar por Instagram o que tem. Tá bom, então, @os meninos da consciência. Lá você vai encontrar essa parte de consciência financeira e a gente agora está com o projeto novo que é a formar mentores financeiros e energéticos para ajudar as pessoas a destravar essa prosperidade na questão energética e espiritual das pessoas, né? Então esse é o principal trabalho hoje do @os meninos da consciência. Aí tem o @anjos da criação _oficial _OMC. Nesse Instagram, eu que trabalho nele, então a gente trabalha com os anjos, tá o meu nome lá, então a gente trabalha com os anjos da criação, e lá eu trabalho o desenvolvimento espiritual das pessoas a partir dos anjos e a partir de consciência e uma espiritualidade fluida. E fica de olho lá que a gente vai ter um evento esse mês sobre comunicação telepática gratuito lá também. E o @. Minha esposa faz uma brincadeira assim quando eu vou viajar. Você veio me visitar aqui, né, seu filho da... E o terceiro, que é o @desprogramação _oficial _OMC. Lá a gente trabalha, lá é o Rodrigo que cuida, mas a gente trabalha com a energia da desprogramação neurobiológica, que é uma ferramenta energética que ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela conecta a mente e o coração e você cria o campo de coerência, então você consegue criar. Ela ajuda a desenergizar os caminhos neurais viciados e ajuda a fortalecer a criação de um caminho neural novo. Então você consegue mudar um hábito ou uma doença que nem o Alzheimer, que a gente tem em depoimentos de pessoas que melhoraram do Alzheimer. Por quê? Desenergizou aquele caminho de uma doença que só pioraria e ajuda a energizar um caminho novo. Então ela é para tudo que mexe na parte biológica do teu corpo e na programação mental. Não, eu gosto de uma frase que é assim: a maior distância que eu já percorri é entre meu coração e a mente. Uau! Essa eu já tinha ouvido. Que eu acho que é um pouco desse trabalho aí, né, De reconectar o seu sentir, a sua percepção com aquilo que você pensa. E vamos fazer a leitura rapidinho para finalizar. Claro, amei. Então, ó, essa leitura eu vou conectar agora com o campo de todas as pessoas que vão estar assistindo. Achei que era meu, cacete. Sério. Posso fazer depois ali. Então, eu vou conectar, vou criar um campo único aqui. Esse trabalho é com os anjos que eu faço, chama Conversando com os Órgãos, né? Eu vou fazer uma comunicação aqui. E os anjos vão trazer um órgão que vai representar o órgão do grupo todo e uma imagem e uma mensagem para todos, tá? Deixa eu só fazer a preparação aqui um minutinho. Então agora, a primeira coisa que eu vejo é um sol dourado e embaixo desse sol dourado eu vejo um corpo que representa todos vocês que estão assistindo essa live. E agora eu peço para os anjos me mostrar um órgão que está conectado a todos vocês e esse órgão é o coração. E o que eu vejo é um coração com uma flecha atravessada dentro dele. E essa flecha atravessada está escorrendo um sangue escuro, e esse sangue escuro caindo está trazendo uma energia de dor, de chateação, de limitação, um sentimento de desacreditado. E a imagem agora, para poder mostrar por que isso está ali, os anjos vão trazer agora uma imagem, e a imagem que eu vejo é uma criança. E eu vejo que essa criança, por muitas vezes ela tentava fazer as coisas e brincar, e fazer, e chegava um adulto ou uma pessoa e dizia para ela que não era assim, não é desse jeito. E é como se ela então fosse parando de fazer como ela gostaria de fazer. E ela passa a fazer então conforme as pessoas estão dizendo que é para ela fazer. E eu vejo que essa criança então ela vai meio que perdendo a espontaneidade e a maneira que ela faria aquilo de uma forma fluida. E é como se ela tivesse, então, agora que sempre parar e pensar se como ela faz é a maneira que os outros vão gostar. E eu vejo que essa criança, então, ela começa a crescer, e essa criança, então, tem esse condicionamento, né, que agora ela já está adolescente, de, ao mesmo tempo, estar o tempo todo pensando em agradar. Porque quando ela faz do jeito que é espontâneo, sempre tem alguém que critica ou que diz, e isso faz com que ela se sinta desconfortável. E para não ficar desconfortável, ela, então, acaba aceitando aquilo que os outros vão impondo nela. É como uma maneira de tentar pertencer. E agora, na vida adulta, eu vejo, então, ela uma pessoa muito infeliz.
Então é como se ela estivesse lidando com uma infelicidade de não saber, ela não está tão feliz e realizada com o trabalho, nem com o negócio, nem com nada que está à volta dela. Então é como se o tempo todo ela precisasse de se estimular com coisas e situações para trazer uma alegria que é momentânea, mas que não dura. E é como se ela tivesse um vazio existencial muito grande de o tempo todo estar buscando, querer mais necessidade, mais, e é como se isso trouxesse para ela um buraco imenso do que ela precisa. E isso traz para ela muitos questionamentos sobre a vida, o que ela quer, se ela quer viver, se ela não quer. Enfim, é como se ela tivesse perdido a razão de viver. E a mensagem que vem dessa imagem para todos vocês que estão ouvindo é que na infância a grande maioria de vocês lidou com situações que foram meio que podando vocês, e vocês foram perdendo essa espontaneidade e a fluidez de quem você é em essência. É como se a sua essência tivesse que ter sido adaptada para você poder pertencer, para você poder ser aceita, para você ser a boazinha e poder ser amada. E em prol de ter esse amor, essa aprovação, você foi permitindo que fosse cortando de você tudo aquilo que é a manifestação da sua essência. E isso faz com que na vida adulta agora você esteja o tempo todo tentando buscar uma alegria, uma realização, uma felicidade, mas não consegue, porque você está tão tolhido que não tem espaço para transbordar mais você. É como se você tivesse drenado, seco por dentro. Então a mensagem vem no intuito de você entender que para você sair desse buraco, desse lugar de insatisfação ou de tentar se preencher o tempo todo, você precisa voltar a entender lá na sua essência os lugares que você parou de ser você e parar de querer tentar agradar as pessoas e começar a agradar você nesse momento. Essa é a mensagem para o grupo. Sim. Adorei. Obrigado. Gratidão. Isso aí. As pessoas. É profundo. É profundo. Vou pedir para os anjos de aplicar uma energia em todo mundo para ajudar a entender isso com mais facilidade. Sim. Uau. Gratidão pela oportunidade. Amei. A gente sempre termina esse podcast abrindo a audiência do Resiliência para vocês. Uma mensagem, uma dica, qualquer coisa que vocês querem deixar de presente, que isso vai se perpetuar aí por um grande... Perfeito. Nas pessoas. Perfeito. Bom, a mensagem que me vem aqui, conectado aqui com a audiência, é: a nossa mente, ela prefere infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. E o que isso quer dizer? Se você está vivendo há muito tempo no sofrimento, na angústia, se você está há muito tempo lidando com a vida, a sua mente já entendeu que você vive nesse lugar. Você sabe sobreviver. E esse é o papel da nossa mente, nos manter vivos. E paraísos desconhecidos, ele pode se tornar conhecido. Você só precisa começar a apresentar. Então, o conteúdo aqui do Resiliência, o nosso conteúdo, vem abrindo para você, para a tua mente, novos lugares, novas possibilidades. E aí, quando a sua mente começa a tocar e ver que você consegue viver nesse outro lugar, ela te tira de um lugar e te põe no outro lugar. Então, só lembra disso. A sua mente sempre vai se adaptar aonde você está. E que lugar que você gostaria de alimentar a sua mente? Na alegria, no entusiasmo, né? Na palavra, na essência da palavra, que é cheio de Deus, cheio da vontade divina, ou naquele lugar da sobrevivência, matando um leão por dia, como dizem por aí. Só lembra de uma coisa: sua mente vai se adaptar a tudo que você estiver apresentando para ela, é a sua escolha. Muito. Bom, para mim me vem para dizer que eu sei que dói muito quando a gente lida com algo que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue entender, e eu sei que às vezes a gente une todos os nossos esforços e a nossa energia para tentar conseguir tirar essa dor ou aquilo, e a gente vai pro desespero, a gente tem vontade de gritar, a gente tem vontade até de tirar a vida às vezes. Mas se isso está acontecendo é porque a vida está querendo te dar uma nova vida. Então, se cerque de pessoas que ajudem você a olhar para essa vida com mais possibilidades e que acreditam em você. Então, às vezes a gente se cerca de pessoas que desempoderam e que dizem que a gente não pode, que nós somos isso, que nós somos aquilo. E sim, nós somos tudo que a gente quiser. Mas sempre se esteja perto de pessoas que mostram para você que tem como, mas desde que você, claro, se comprometa, faça a sua parte, vai ter um trabalho dentro disso. Mas se cerque de pessoas que ajudam você a acreditar em você. Eu acho que esse é o principal. Porque às vezes a gente próprio tem dificuldade de acreditar na gente. Quando a gente está perto de pessoas que acreditam, que incentivam,
fica mais fácil. Então, cuida do seu ambiente, cuida das pessoas que você fica perto, porque isso vai ser muito importante no seu processo de transformação. Sua mensagem final, Ju? A minha, depois de tudo isso, a única coisa que me vem o tempo inteiro é uma frase que eu repito sempre, que é: o amor transforma e o amor transforma a nossa vida. Então, eu até brinco que eu falo, gente, a gente tem que criar um novo conceito que é o Heart Delivery. Legal. É fazer com amor. Com grandes aprendizados, um prazer conhecer pessoalmente vocês. E uma coisa que eu posso deixar de mensagem que digo para vocês, eu não acredito que os reencontros são por acaso. Então, às vezes, estão aparecendo algumas pessoas na sua vida que estão te mostrando algo e você está aí fechado no seu sofrimento, não quer abandonar e abrir mão desse papel, disso daí, e você não está atento aos sinais e está deixando as coisas passarem, porque lá na frente as coisas são muito melhores. E se você ficar aí olhando só porque tem de pior, as coisas vão ficar da mesma maneira. Então, se abra um novo, galera, que é isso aí que está por vir e está por trazer. E futuro se constrói com futuro, não com passado. Sim. Né? Obrigada pela presença. Para você que está aqui, eu agradeço muito. Quem deixar aí nos comentários uma dica, um aprendizado que teve, e isso foi aí o mais curtido, a gente vai mandar um dos meus livros de presente. Olha, que incrível! Sim. E quero agradecer vocês pelo prazer de a gente estar junto e deixar a audiência do Resiliência Humana sempre aberta as portas para poder levar esse conteúdo de amor aí, de alegria que vocês colocam. A risada, a consciência, a intelectualidade, a espiritualidade, a frequência, o dinheiro, a abundância. Uau, tá tudo disponível, gente. É isso aí. Gratidão. Obrigado, Ju. Obrigado a todos. Obrigado. As Jus. E a gente segue aí e se vê em breve. E quem compartilha, multiplica, gente. Vamos compartilhar, multiplicar.